O rasgueado da guitarra ecoou primeiro, um lamento antigo que parecia serpentear pelas sombras quentes do tablau alma gitana. O ar em Sevilha, mesmo à noite, carregava o perfume denso de jasmim e flor de laranjeira. Mas ali dentro misturava-se com o cheiro de vinho tinto, azeite e a poeira levantada pelo tacão furioso da bailaora no palco ainda vazio. As luzes eram baixas, âmbar, criando poças de intimidade em torno das mesas de madeira escura, enquanto as paredes, revestidas a azulejos mouriscos e cartazes desbotados de lendas do flamenco, pareciam sussurrar histórias de paixão e dor. Rafael Vargas entrou quase sem ser notado, um vulto discreto na penumbra. Vestia calças escuras e uma camisa simples de algodão, desabotoada no colarinho, revelando um pequeno medalhão de prata que quase ninguém notaria. O cabelo escuro e ondulado caía-lhe ligeiramente sobre a testa, os olhos amendoados observando tudo com uma calma que contrastava com a energia latente do lugar. Sentou-se numa mesa lateral ligeiramente elevada, da qual podia ver tanto o palco quanto a maior parte da sala. Aquele tablau era mais do que um negócio de família. Era o repositório da sua herança, o lugar onde a alma da sua gente se tornava visível, audível, palpável. Era a sua casa, mesmo quando preferia a capa do anonimato. Do outro lado da sala, Mateo Dias, o gerente de longa data, um homem de rosto marcado pela lealdade e pelo tempo, ergueu ligeiramente a cabeça ao vê-lo. Um aceno quase imperceptível, um reconhecimento silencioso carregado de respeito mútuo. Mateo conhecia a linhagem de Rafael, a verdadeira posse daquele espaço que respirava flamenco há gerações. Rafael respondeu com um movimento similar, um entendimento mudo que dispensava palavras. Estava ali para sentir o pulso do lugar, para se deixar envolver pelo duende que em breve tomaria conta do palco, não para ser o centro das atenções. A quietude relativa foi quebrada por uma chegada ruidosa. Blanca Romero irrompeu pela porta como se o tablau fosse uma extensão da sua sala de estar, talvez acompanhada por um homem mais velho e silencioso que parecia um acessório caro. Era uma mulher na casa dos 40, talvez mais, com cabelo loiro tingido e eriçado, maquilhagem carregada que não resistiria ao calor andaluz e um vestido de marca que gritava mais do que sussurrava riqueza. Joias ostensivas brilhavam nos dedos, pulsos e pescoço. A sua voz, alta e estridente, cortou o murmúrio ambiente. Mateo, Mateo, querido, chamou, agitando uma mão adornada com anéis na direção do gerente. Esta mesa não serve. Quero aquela ali mais perto do palco, obviamente. O tom não era de pedido, mas de ordem. Mateo aproximou-se com a sua habitual postura profissional, um leve vinco de resignação na testa. Senhora Romero, boa noite. Bem-vinda. Essa mesa está reservada, lamento, mas tenho esta aqui também com excelente visibilidade. Reservada? Não me interessa. Eu sou cliente habitual, devia saber disso, retorquiu Blanca, ignorando a sugestão de Mateo e já a gesticular para o acompanhante silencioso se dirigir à mesa que ela cobiçava. A sua arrogância preencheu o espaço, uma nota dissonante na harmonia expectante do tablau. Os seus olhos varreram a sala com um mar de avaliação desdenhosa e pousaram por um instante em Rafael. Ele sentiu o olhar dela, rápido, avaliador e imediatamente classificador. Viu a forma como as sobrancelhas dela se arquearam ligeiramente, como os lábios se curvaram num esgar quase imperceptível de desprezo. Era um olhar que ele conhecia demasiado bem. O olhar que o reduzia a um estereótipo, a uma categoria indesejada. O olhar que dizia, tu não pertences aqui. Blanca, já instalada na mesa que escolhera, ignorando qualquer objeção de Mateo, que suspirou discretamente e fez sinal a um empregado para arrumar a situação, voltou a sua atenção para Rafael. Talvez a sua roupa simples, talvez os seus traços gitanos inconfundíveis, talvez a sua quietude num lugar de exibição, algo nele a incomodou. Inclinou-se ligeiramente e, com um gesto de mão displicente na sua direção, disse em voz suficientemente alta para ser ouvida. Rapaz, traga-me um fino e certifique-se que está bem gelado, sim? Não gosto de esperar. Rafael permaneceu imóvel por um instante, o som da sua própria respiração subitamente audível nos seus ouvidos. Sentiu o calor familiar a subir-lhe pelo pescoço, a picada da humilhação gratuita. Olhou diretamente para Blanca, os seus olhos escuros encontrando os dela, azuis e frios. Não havia raiva visível no seu rosto, apenas uma calma tensa. Respondeu, a sua voz baixa mas clara, cada sílaba pronunciada com precisão. Não sou empregado, senhora. Blanca piscou, surpreendida pela resposta direta e pela falta de subserviência. Um rubor começou a manchar-lhe o pescoço por cima do colar vistoso.
Como ousa? Então, o que faz aqui sentado a olhar para o vazio? É músico. Anda, toque alguma coisa então, justifique o espaço que ocupa. A sua voz subiu uma oitava, atraindo alguns olhares curiosos das mesas vizinhas. Rafael desviou o olhar lentamente, voltando a sua atenção para o palco onde os músicos começavam a afinar os instrumentos. Ignorá-la. Era essa a sua primeira defesa, a que aprendera desde criança. Não alimentar a provocação, não dar ao preconceito a satisfação de uma reação explosiva. Mas sentiu o nó apertar-se no estômago. Outra vez. Sempre igual. Outra vez. Sempre o mesmo. A necessidade constante de justificar a sua presença, de provar o seu valor, mesmo ali, na casa construída pelo suor e pela arte da sua família. A música começou. Primeiro a guitarra, um lamento profundo que parecia vir das entranhas da terra. Depois as palmas, marcando o compás com uma precisão hipnótica. E então a voz, rouca, carregada de séculos de dor e alegria, o cantijondo que arrepiava a pele. Rafael fechou os olhos por um momento, tentando ancorar-se naquilo, na verdade da sua cultura, na beleza que aquela mulher parecia incapaz de ver, ou pior, que escolhia profanar com a sua ignorância arrogante. Mas Blanca não se deixou ficar. Impaciente, talvez com o vinho que demorava a chegar por causa da confusão que ela mesma criara, ou talvez simplesmente irritada por ter sido contrariada, voltou à carga. Mateu, chamou novamente, a voz ainda mais alta, sobrepondo-se à música. Este vinho é intragável. E diga-me uma coisa, desde quando é que este sítio permite este tipo de gente a vaguear por aqui? Está a perder qualidade, sabe? Antigamente era mais seletivo. Lançou um olhar significativo na direção de Rafael, garantindo que ele e todos ao redor ouvissem o insulto velado, a palavra gente carregada de todo o peso do seu desprezo étnico e classista. Mateu aproximou-se rapidamente, o rosto agora tenso. Senhora Romero, peço-lhe que modere o tom. Estamos num espaço de arte e respeito. Quanto ao senhor, ele hesitou olhando para Rafael com um pedido de desculpas nos olhos. Ele é um cliente, como a senhora. Cliente? Riu Blanca, incrédula. Com aquela roupa? Não me faça rir, Mateu. Provavelmente entrou pela porta das traseiras. Devia ter mais cuidado com quem deixa entrar. Isto estraga o ambiente para pessoas como nós. O nós pairou no ar, pesado e excludente. Rafael sentiu algo a estalar dentro de si. A paciência, a resignação treinada, a vontade de evitar conflitos, tudo isso começou a ceder perante a crueza do ataque. Lembrou-se da sua avó, Pilar Vargas, a matriarca, a bailaora lendária cujo retrato adornava a parede principal. As suas palavras ecoaram na sua mente. Cabeça alta, menino. A nossa dignidade não nos pode ser tirada, apenas oferecida. Cabeça erguida, meu menino. Abriu os olhos e encarou Blanca diretamente. A música no palco atingia um crescendo, o sapateado frenético, a voz do cantaor um grito de alma. O contraste era brutal. A beleza e a paixão ali, a fealdade e o ódio aqui. Este sítio, começou Rafael, a sua voz ainda calma, mas com um fio de aço que não existia antes, tem a qualidade que a minha família lhe deu. Gerações de artistas que dedicaram a vida a esta arte que a senhora parece tratar como um divertimento exótico para consumir entre queixas. Blanca ficou boquiaberta, a cor a fugir-lhe do rosto perante a ousadia. Como se atreve a falar assim comigo? Quem pensa que é? Mateu, faça alguma coisa. Expulse este cigano insolente daqui imediatamente, ou eu faço um escândalo que vai parar aos jornais. Eu conheço gente importante, sabe? A ameaça era infantil, desesperada, mas a sua fúria era real. A palavra cigano fora cuspida como um veneno. A tensão tornou-se quase insuportável. A música no palco parou abruptamente numa pausa dramática. O silêncio que se seguiu foi mais ruidoso do que qualquer grito. Todos os olhares estavam agora fixos na cena. O acompanhante de Blanca parecia querer fundir-se com a cadeira. Mateu estava pálido, prestes a intervir, mas hesitando sobre como o fazer sem piorar a situação. Foi nesse preciso instante que a figura majestosa de Pilar Vargas, avó de Rafael, desceu os degraus do palco. Ainda trazia o vestido de folhos negro e vermelho da sua última dança. O cabelo preso num coque severo adornado com um cravo encarnado, o rosto nobre marcado pela idade e pela intensidade do duende. Caminhou lentamente, com a dignidade de uma rainha, não na direção de Rafael, mas diretamente para a mesa de Blanca Romero. Ignorou a mulher loira por um momento, os seus olhos negros e penetrantes fixando-se primeiro nos de Rafael, um misto de preocupação e orgulho no olhar. Rafael, neto, está tudo bem por aqui? Não te vi chegar.
A sua voz, embora baixa, tinha uma autoridade natural que silenciou qualquer murmúrio restante na sala. Depois virou-se para Blanca, que agora parecia ter encolhido na cadeira, a arrogância evaporada, substituída por um pânico crescente ao perceber a ligação óbvia. O queixo de Blanca tremia ligeiramente. Senhora, começou Pilar Vargas, a voz fria como o aço polido, mas imbuída de uma calma devastadora. Nesta casa que a minha família ergueu com sangue, suor e arte, exigimos respeito. Respeito pela nossa cultura, respeito pelos nossos artistas e respeito pela nossa família. Fez uma pausa, deixando as palavras pairarem. O seu comportamento esta noite foi lamentável e ofensivo. A forma como tratou o meu neto, a palavra ecoou na sala silenciosa, revela uma ignorância e um preconceito que não tem lugar aqui, nem em Sevilha, nem em parte alguma. Blanca abriu a boca para tentar falar, talvez para balbuciar uma desculpa, eu não sabia, mas Pilar ergueu uma mão imperiosa, silenciando-a. Não há nada que possa dizer, senhora. O seu engano, como disse o meu neto, revela mais sobre si do que sobre ele. Pilar olhou então para Mateo, que se aproximou imediatamente. Mateo, por favor, apresente a conta à senhora Romero. A noite dela no Alma Gitana terminou. O choque no rosto de Blanca era agora uma máscara de humilhação completa. O seu rosto passou de pálido a um vermelho vivo e irregular. Gaguejou algo ininteligível, agarrou na mala de marca com mãos trêmulas e levantou-se desajeitadamente, quase tropeçando. O seu acompanhante seguiu-a rapidamente, ansioso por escapar daquele palco de vergonha. Ninguém disse uma palavra enquanto eles saíam apressadamente, o som dos saltos altos de Blanca a ecoar no silêncio esmagador. Quando a porta se fechou atrás deles, um suspiro coletivo pareceu percorrer a sala. Pilar Vargas colocou uma mão brevemente no ombro de Rafael, um gesto de apoio silencioso e profundo entendimento. Depois, com a mesma dignidade, voltou a subir ao palco. Fez um sinal aos músicos. A guitarra voltou a chorar, mas agora havia algo diferente no ar. Uma sensação de justiça, talvez. Uma reafirmação. Rafael permaneceu sentado, observando a avó retomar o seu lugar no centro do palco. Não sentia triunfo, não havia prazer na humilhação de Blanca. Sentia apenas uma tristeza profunda pela persistência daquele ódio antigo, mas também uma força tranquila, uma reafirmação da sua identidade, do seu lugar naquele mundo, naquele tablau que era o coração pulsante da sua herança. Mateo aproximou-se discretamente da mesa de Rafael. Lamento imenso o que aconteceu, Rafael. Aquela mulher... Rafael ergueu a mão, interrompendo-o suavemente. Não faz mal, Mateo. Tu sabes como é. Trocaram um olhar de entendimento mútuo, a cumplicidade forjada em anos de lealdade e respeito partilhado pelas complexidades da vida e do preconceito. A música encheu novamente o Alma Gitana. O cante recomeçou, a dança explodiu em paixão e força. Rafael inclinou-se ligeiramente para a frente, os cotovelos apoiados na mesa, e deixou-se finalmente absorver pela arte. A beleza crua, a dor transformada em expressão, a resistência cultural que fluía das cordas da guitarra, da garganta do cantaor, dos pés que martelavam o chão com fúria e graça. Ali, no coração do seu mundo, rodeado pela alma da sua gente, Rafael Vargas sentiu-se inteiro. O preconceito existia, sim, como uma sombra persistente, mas a luz do duende, a força da identidade e o